Simbora, galera! Quinha chegando aqui para mais uma questão e, lógico, mais uma revisão, questãozinha do Enem, questãozinha show de radioatividade que vai nos permitir fazer uma mega revisão da parte de emissões, alfa, beta e gama. Então, simbora detonar, porque a prova vem aí, mas você vai estar muito bem preparado. Vamos revisar, vamos fazer questão. Vamos lá. Ó, a questão de hoje que eu escolhi foi a questão do Enem PPL de 2020, tá? A questão 120 da prova azul. Bora brincar um pouquinho? A questão diz assim, ó. Com a descoberta das emissões de energia do rádio 226 por Marie e Pierre Curie, o fenômeno foi denominado radiação alfa ou emissão alfa. Posteriormente, verificou-se que a emissão alfa, na verdade, são partículas correspondentes a núcleos de hélio formados por 2 prótons e 2 nêutrons. Assim, no decaimento alfa, um núcleo instável emite partículas alfa, tornando-se um núcleo mais estável, que é o núcleo filho. Se o núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será quanto? Meu povo, é o seguinte, antes da gente fazer a questão, vamos focar na nossa revisão, né? Você sabe que aqui, nosso objetivo não é pura e simplesmente fazer a questão. O que a gente quer é revisar para você ter uma boa base e chegar lá na prova detonando. Até porque a gente já viu, né? Muitas vezes as questões do Enem são bem parecidas com as de anos anteriores. Então, ó, quanto mais você estiver acostumado a fazer questão e a fazer revisão olhando por outros ângulos, vai ficar muito melhor para você, muito mais bem preparado você vai estar. Então, simbora, bora logo fazer uma revisãozinha dessas emissões radioativas. Galera, a primeira radioatividade, né, como ele fala aqui, um núcleo instável, ele vai emitir radiação para se estabilizar. O núcleo radioativo, o núcleo estável, ele vai emitir partículas e energia na tentativa de se estabilizar. E aí vamos falar um pouquinho sobre algumas emissões radioativas, tá certo? Então, vou mudar aqui, próximo slide purinho aqui para a gente conseguir fazer uma revisão massa e depois a gente volta para resolver a questão. Falando um pouquinho sobre a emissão alfa, a partícula alfa. Aqui na questão foi descrito já, né, que a partícula alfa é igual ao núcleo de um átomo de hélio, e é exatamente isso, gente. Sabe o que é uma partícula alfa? A partícula alfa é a junção de 2 prótons juntinho com 2 nêutrons. Então, imagina assim, ó, 2 prótonzinhos juntinhos de 2 nêutrons. Esse agregado de 2 prótons com 2 nêutrons é justamente o que a gente chama de partícula alfa. A partícula alfa, ela vai ter, portanto, 2 prótons, número atômico aqui, ó, 2, eu boto embaixo, né, que é o número de prótons, e o número de massa eu vou representar em cima. A gente sabe que o número de massa, vocês já aprenderam isso, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Se ela tem 2 prótons e 2 nêutrons, então o número de massa dela vai ser 4. É assim que a gente representa uma partícula alfa. Quando a gente diz que um núcleo instável emitiu uma partícula alfa, o que é que isso significa? Imagina que estava aqui o núcleo, dentro desse núcleo tinha uma partículazinha, tinha várias, né? Mas assim, eu vou representar isso aqui somente, uma partícula alfa que foi emitida. Dizer que essa partícula alfa foi emitida pelo núcleo quer dizer que daquele núcleo saiu um agregado de 2 prótons juntinhos com 2 nêutrons. Foi posto para fora, foi expulso. Um agregadozinho, 2 prótons junto com 2 nêutrons, puf, saiu. E aí, qual vai ser a consequência disso? Galera, vamos pensar. Se esse núcleo aqui, X, ele tinha número de massa A e número de prótons P, ao emitir uma partícula alfa, quando a gente emite, sai lá depois da seta, lembra disso, tá? Se o núcleo X está emitindo alguma coisa, essa alguma coisa vai sair depois da seta. E aí, ó, partícula alfa foi emitida, saiu lá do núcleo. A partícula alfa a gente já viu que é 4 e 2. E aí, quando a gente tiver essa emissão, quando o núcleo emitir essa partícula alfa, o que é que vai acontecer? Primeiro, se eu estou mexendo no número de prótons, eu estou mexendo na identidade do meu núcleo, beleza? A gente sabe que o que caracteriza um elemento químico é o seu número de prótons. Então, se eu estou mexendo no número de prótons, se saíram 2 prótons lá de dentro, eu estou mexendo no número de prótons. Se eu estou mexendo no número de prótons, eu estou mudando ali a identidade daquele elemento, beleza? Então, ó, quando mudar, eu vou formar um novo elemento que eu vou chamar agora de Y. Ele não vai ter mais o mesmo número de prótons. Se saíram 2 prótons de lá, agora ele vai ter P menos 2, beleza? E a massa?
Lembra que da massa vão ser diminuídas 4 unidades. Por quê, Quinha? Porque estão saindo 2 prótons e 2 nêutrons. Tanto o próton quanto o nêutron vai influenciar na massa. Quando saírem esses 2 prótons e 2 nêutrons, eu vou ter uma diminuição de 4 unidades no número de massa. Então, se o número de massa antes era A, agora vai ser A menos 4. Ou seja, gente, ao emitir uma partícula alfa, a gente está diminuindo o número de prótons em 2 unidades e diminuindo o número de massa em 4 unidades de um núcleo. A gente até pode confirmar isso fazendo um balanceamento, que nas equações nucleares, o balanceamento a gente faz assim: a soma do número de prótons antes da seta tem que ser igual à soma do número de prótons depois da seta. Bem como o número de massa. A soma do número de massa antes da seta tem que ser igual à soma do número de massa depois da seta. Então aqui, ó, depois da seta eu vou ter 2 mais P menos 2, que vai dar P, que é exatamente o que eu tinha antes, P. E em relação à massa, antes eu tinha A, e depois 4 mais A menos 4, que vai dar justamente A. Ou seja, foi mantida tanto a massa como o número de prótons total, né? Antes e depois da seta, assim, balanceamento. Então, galera, resumindo é isso, tá? A partícula alfa, ela é igual ao núcleo do átomo de hélio. E sim, por que eu falo que é igual ao núcleo do átomo de hélio? Porque quando a gente fala do átomo mesmo de hélio, o átomo de hélio é constituído por um núcleo. Nesse núcleo eu vou ter 2 prótons e 2 nêutrons. Mas o átomo de hélio, ele também tem uma eletrosfera lá com 2 elétrons, né? Lembra que se eu fosse fazer aqui, ó, o átomo de hélio, eu teria o núcleo com 2 prótons e 2 nêutrons, beleza? Só que aqui eu também vou ter a eletrosfera. E nessa eletrosfera eu vou ter os 2 elétrons, né? Que ele representa assim. Esse é o átomo de hélio. Agora a partícula alfa é somente o núcleo do átomo de hélio. Por quê? São 2 prótons e 2 nêutrons, sem elétron, beleza? Então, tá aí, a gente já falou um pouquinho sobre a partícula alfa. Vamos falar agora sobre a partícula beta e a emissão da partícula beta? Gente, a partícula beta, a gente pode dizer que ela é igual a um elétron, beleza? Então, é um elétron que é emitido de um núcleo instável. Talvez você até esteja aí se perguntando, caramba, Quinha, mas como é que um núcleo vai emitir um elétron se o elétron fica do lado de fora, na eletrosfera? Né? Como é que um núcleo radioativo, um núcleo instável, vai emitir um elétron? É porque, na verdade, essa partícula beta, gente, ela surge da desintegração de um nêutron lá dentro daquele núcleo. Imagina um núcleo aqui, vamos falar aqui um pouquinho sobre a partícula beta. Imagina que eu tinha um núcleo, tá certo? Dentro desse núcleo existia um nêutron, que a gente representa o nêutron assim, até bom vocês saberem, tá certo? O nêutron a gente representa 1 em cima e 0 embaixo. Por quê? 1 em cima, que é a massa relativa, e 0 embaixo, que é a carga, né? Nêutron não tem carga. Então, a gente representa o nêutron assim. Esse nêutron instável, ele tende a se desintegrar. E ao se desintegrar, ele se quebra lá, aí ele vai se transformar em um próton, 1 em 1, e uma partícula beta, 0 e menos 1. Aí o que acontece? Mais energia, né, que vai ser emitida. Mas aqui focando na desintegração do nêutron nessas partículas, o que aconteceu? Repara que aqui, ó, 1 mais 0 dá 1 e 1 com menos 1 dá 0. Ou seja, quando o nêutron se desintegra, ele se quebra dentro do núcleo. Deixa eu desenhar aqui o núcleo maiorzinho. Imagina que estava aqui um núcleo, dentro desse núcleo eu tinha o nêutron, né? 1 e 0. Esse nêutron, gente, instável, ele vai se desintegrar. Quando ele se desintegrar, ele vai se transformar em um próton e uma partícula beta. Só que esse próton, ele fica no núcleo. Essa partícula beta, ela vai ser emitida para fora do núcleo. Então, essa beta, ela está saindo. Esse próton, ele fica no núcleo. É por isso que todo mundo fala que quando tem uma emissão de beta, o número de prótons aumenta 1 unidade lá no núcleo. Mas por que aumenta? Tá aqui a justificativa. Porque se ocorreu uma emissão de beta, galera, é porque ela veio da desintegração de um nêutron. O nêutron se desintegrou lá dentro do núcleo e ao se desintegrar, ele se desintegrou no próton que ficou no núcleo e na beta que foi emitida. Então, se a beta foi emitida é porque um próton ficou lá dentro do núcleo. É por isso que a gente aumenta o número de prótons em 1 unidade dentro do núcleo, porque antes era o nêutron, né, que não tem carga aqui, ó, era 0. Agora ficou o próton no núcleo. Beleza? Então, por isso que eu aumento em 1 unidade o número de prótons ao emitir uma beta. Porque se a beta foi emitida, ela veio da desintegração do nêutron. O nêutron desintegrou, saiu a beta e ficou o próton. É assim.
Então lembra, toda vez que o núcleo instável emitir uma partícula beta, o número de prótons dele vai aumentar uma unidade. E em relação à massa não vai mudar nadica de nada. Sabe por quê? Porque antes a gente tinha um nêutron, que tem massa 1. Agora ficou o próton, que também tem massa 1. Ou seja, em relação à massa, tu trocou um pelo outro, não mudou nada, beleza? Vamos comprovar isso numa equação nuclear. Imagina aqui um núcleo qualquer, gente, X, com número de massa A, número de prótons P, e eu digo que ele vai emitir uma partícula beta, então ela vai sair depois da seta. Beta é 0 e menos 1. Por quê? A beta ela é igual a 1 elétron, massa 0, né? A massa é desprezível dele em comparação com as outras partículas, então com o próton mesmo, a massa do elétron é desprezível, próton e nêutron. Então, a gente representa beta 0 em cima, menos 1 embaixo. Massa 0 e carga menos 1, que é igual ao elétron, beleza? Não esquece, o elétron é assim, que a gente representa também assim, 0 e menos 1. Então tá aí a emissão de partícula beta depois da seta, e aí ao emitir a partícula beta, esse elemento X se transformou em outra coisa, eu vou chamar de um elemento A, só para ficar diferente. Ah não, para não confundir, né, com a massa, vamos chamar de um elemento, vou chamar de Y, beleza? Como é que vai ficar aí? Galera, o que foi que eu disse para vocês? Que ao emitir uma partícula beta, o número de prótons aumenta uma unidade. Se era P, aqui vai ser P mais 1. E o número de massa não é alterado. Se era A, aqui vai continuar A. Saca pelo balanceamento. 0 mais A dá A. E aqui embaixo, menos 1 mais P mais 1, vai cortar menos 1 com mais 1, vai dar P, que é exatamente o que tinha antes. Então, pelo balanceamento, a gente também já nota isso. Mas agora você sabe o porquê. Agora você sabe que quando um átomo instável emitir uma partícula beta, é porque essa beta que saiu veio junto com o próton que ficou lá dentro do núcleo. É por isso que ao emitir uma partícula beta, o número de prótons aumenta uma unidade. Tá ligado? Então vamos lá. Agora a gente já falou sobre a emissão de alfa, sobre a emissão de beta. E aí tem a radiação gama, que a gente representa assim, ó, 0 e 0. Gente, gama é uma radiação, é uma onda eletromagnética, uma radiação eletromagnética, tá certo? Então, a emissão de gama, ela não vai alterar nem o número de prótons, nem o número de massa, beleza? Então, resumindo tudo aqui, emissão de alfa diminui o número de prótons em 2 unidades e o número de massa em 4 unidades. Emissão de partícula beta aumenta o número de prótons em 1 unidade e não mexe no número de massa. E a emissão de radiação gama não vai alterar nem o número de prótons, nem o número de massa. Saber isso é fundamental. Saber representar as partículas alfa, beta, as partículas alfa e beta e a radiação gama. Cuidado, inclusive, que a gente não pode chamar gama de partícula, tá certo? Ela é onda. Então, a gente pode falar emissões alfa, beta e gama. E aí, a gente pode dizer partícula alfa e partícula beta, mas gama tu vai chamar de radiação, beleza? Que é onda. Então, é isso daí. É o que eu queria mostrar aqui, de relembrar o que é a partícula alfa, o que é a partícula beta, que é a radiação gama. Vamos agora fazer aqui alguns exemplos de equações, bem rapidamente, só para você ficar craque, fera demais nisso daqui, porque geralmente quer questão como essa, é questão fácil, tranquila, e o que tu souber aqui vai te ajudar demais. Quer garantir mais uma questão? Então se liga, vamos fazer aqui essa revisão. Gente, no primeiro exemplo tem aqui, eu estou dizendo que o átomo do urânio, o isótopo 238 do urânio, quando a gente fala assim, o isótopo 238, é porque a gente aprendeu que um átomo na natureza ele se apresenta na forma de diferentes isótopos. Todos os isótopos têm o mesmo número de prótons, só que eles vão ter diferente número de nêutrons e, consequentemente, diferentes números de massa. Então, quando a gente está se referindo a isótopos, a gente vai representar, dizer o nome do elemento químico e o número de massa seguido para identificar qual é o isótopo. Por exemplo, aqui mesmo eu representei, os 2 urânios que eu coloquei foram urânio 238, mas esse é o urânio 238, esse é o urânio 234, é o isótopo 238 do urânio, isótopo 234 do urânio, que a gente pode botar assim também, o 238, o 234. Assim, por exemplo, também quando a gente fala do carbono, isótopo 12 do carbono, é o átomo de carbono com número de massa 12. Isótopo 14 do carbono, é o átomo de carbono com número de massa 14, que a gente pode representar carbono 12 e carbono 14, beleza? Por que a gente diferencia pelo número de massa? Porque os isótopos são diferenciados justamente pelo número de massa.
Número de prótons, se são isótopos, são do mesmo elemento químico, todo mundo tem o mesmo número de prótons. Exemplo, todo carbono tem número de prótons 6, tem número atômico 6, beleza? Então, o que a gente vai ser diferente é o número de massa dele. Então, aqui, carbono 12, carbono 14, ok? Mas vamos lá agora, que a gente já saiu revisando muita coisa, vamos agora voltar aqui para os nossos exemplos, para finalmente a gente fazer a questão lá do Enem. Olha, nesse exemplo aqui, eu tenho o átomo do urânio 238, eu digo que ele vai emitir uma partícula alfa, olha a partícula alfa lá depois da seta. E ele formou um novo elemento, um átomo de um novo elemento, que é esse elemento X. Eu quero saber o número de massa e o número de prótons desse elemento. Como é que a gente vai fazer? Galera, saca? Primeiro passo é, se a questão não tiver que alfa é 4 em cima, 2 embaixo, tu tem que colocar lá. Lembra do que a gente acabou de ver, beleza? Aí, depois disso, quem vai ser esse elemento X? Bom, só fazer o balanceamento aqui, ó. 2, 3, 4. Por quê? 2, 3, 4 mais 4 vai dar 2, 3, 8. E aqui embaixo, que número somado com 2 vai dar 92, 90. Então, X tem número de prótons 90 e número de massa 234, tá certo? E realmente confirma o que a gente acabou de ver. Ao emitir uma partícula alfa, o núcleo tem seu número de massa diminuído de 4 unidades. Era 238, diminuindo 4, ficou 234. E o número de prótons diminuído de 2 unidades. Era 92, diminuindo 2, ficou 90. E se tu fizer aqui 4 mais 234, dá 238, 2 mais 90 dá 92. No outro exemplo, agora eu digo que emiti duas partículas alfa. Então, vou botar aqui 4 e 2 e pergunto qual vai ser o número de prótons e o número de massa desse elemento Y aqui. Gente, cada partícula alfa diminui 4 unidades na massa. Foram duas alfas emitidas. 2 vezes 4, 8. Então, vai diminuir 8 unidades na massa. Se era 238, diminuindo 8, 280. Tanto é que 8 mais 230 dá 238, beleza? Acho que eu falei 280, 230, né? A louca aqui. 2 vezes 4, 8, mais 230, 238, beleza? Em relação ao número de prótons, cada partícula alfa emitida diminui 2 prótons. Como foram emitidas duas partículas alfa, 2 vezes 2, 4, vão diminuir 4 prótons. Então, aqui, ó, era 92, diminuindo 4 prótons, dá 88. Se tu confirmar aqui, 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 88, 92. Bonitinho. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a emissão de beta. Beta, a gente sabe que é 0 e menos 1, não é isso? 0 em cima, menos 1 embaixo, igualzinho a um elétron. O que foi que a gente aprendeu? A emissão de beta não altera a massa. Se a massa antes era 234, aqui vai continuar 234. E o número de prótons, ao emitir cada partícula beta, o número de prótons aumenta a unidade. Era 90, aumentando uma unidade, vai ficar 91. Confere o balanceamento, saca comigo aqui, ó, 0 mais 234, dá 234 depois da seta, que está igual antes da seta. E embaixo, menos 1 com mais 91, vai dar 90, que é exatamente o que tinha antes da seta. Fechou? Mais um exemplo com emissão de beta, só que agora eu estou emitindo duas partículas beta. Eu digo que o isótopo 214 do chumbo vai emitir duas betas e se transformar no novo elemento Z. Vamos descobrir o número de prótons e o número de massa desse elemento Z. Lembra de botar aqui na beta 0 em cima, menos 1 embaixo. 2 vezes 0. Aí dá 0, então não vai alterar a massa. E a gente sabe disso. Ele poderia emitir 10 betas, que a massa não iria ser alterada. Se era 214, só emitiu beta, continua 214. Agora, em relação ao número de prótons, cada beta emitida aumenta um próton. Como ele emitiu duas betas, vai aumentar 2 prótons. Era 82, agora vai ficar 84. Conferindo aqui pelo balanceamento, ó, 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 214, tem 214 depois da seta, que está igual a antes da seta. E em relação ao número de prótons, 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 84 dá 82 depois da seta, antes da seta também tem 82, tudo certo, nada errado. E agora, nesse último exemplo aqui, eu quero descobrir, gente, quantas partículas alfas e quantas partículas betas foram emitidas pelo isótopo 226 do rádio, que ao emitir partículas alfa e beta, não sei quantas, ao emitir partículas alfa e beta, ele se transformou no isótopo 214 do polônio. Galerinha, nesse tipo de questão, quando você quer descobrir o número de partículas alfa e beta emitidas, o que é que tu vai fazer? Primeira coisa que tu faz é tenta focar na diferença da massa, porque só quem faz mudar a massa, só quem vai diminuir o número de massa é a partícula alfa. A beta não mexe na massa, lembra? Então, se a gente descobrir a variação total da massa, a gente sabe quantas partículas alfas foram emitidas. A massa era 226, saiu para 214, então diminuiu 12 unidades. 226 para 214 diminuiu 12 unidades. Se diminuiu 12 unidades e cada alfa faz variar 4 no número de massa,
quantas partículas alfas foram emitidas? 3, né? Porque 3 vezes 4, 12. Deu para entender? Então é isso, tá? Antes de começar, você até poderia ter colocado o alfa logo, né? 4 em cima, 2 embaixo, beta 0 em cima, menos 1 embaixo. Então, galera, ó, a massa inicial era 226, mudou para 214, então diminuiu 12 unidades. Cada partícula alfa emitida faz diminuir 4 unidades, então foram no total 3 partículas alfas emitidas para variar no total 12. Lembrando que eu só fiz isso direto porque a beta não mexe na massa, né? A beta tem número de massa 0. Aí agora que a gente já sabe quantas alfas foram emitidas, fica mais fácil, porque vê, cada partícula alfa emitida faz diminuir 6 prótons, a gente emitiu 3, então 3 vezes 2, 6 prótons seriam diminuídos. A gente tinha 88, se eu tivesse diminuído 6, era para ter ficado aqui 82. Só que no final das contas não ficou 82, ficou 84. De 82 para 84 aumentou 2 unidades nos prótons. Lembra que cada beta emitida aumenta 1? Se aumentou 2 é porque foram 2 betas emitidas. Então foram emitidas no total 3 alfas e 2 betas. E aí confere o balanceamento só para ter certeza. 3 vezes 4 aqui dá 12, 2 vezes 0 dá 0. 12 mais 214 dá 226, que é exatamente o que a gente tinha antes. E embaixo, 3 vezes 2 dá 6, 2 vezes menos 1 dá menos 2, 6 com menos 2 dá 4, 4 mais 84 dá 88, que era justamente o que a gente tinha. Beleza, galera? Então, isso foi uma revisão em relação às emissões alfa, beta e gama. Agora vamos fazer a nossa questão lá, e agora você vai ver que vai ser super simples para fazer. Pessoal, eu que dizia assim, ó, se um núcleo de rádio 226, olha o que eu já ensinei para vocês. Aqui, ó, rádio 226. Esse 226 é justamente o número de massa do isótopo do rádio a qual ele está se referindo. Então, a gente representa assim, rádio 226. Se um núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, quando emite, ó, depois da seta. É porque esse átomo ele está jogando fora das partículas alfa, então vai para depois da seta. 2 partículas alfa. Já bota logo que alfa é 4 em cima, 2 embaixo, beleza? Se o núcleo de rádio 226 emitir 2 partículas alfa, o número de massa do núcleo filho será. Então, o núcleo filho é aquele que ele vai formar, beleza? Esse é o núcleo pai, aqui é o núcleo filho. Como é que vai ser o número de massa? Repara que ele nem falou de próton, ele só falou de massa, então a gente vai focar só na variação da massa. O que foi que a gente aprendeu? Cada alfa emitida diminui 4 unidades no número de massa. Como ele emitiu 2 vezes 4, 8, vai diminuir 8 unidades no número de massa. Se era 226, diminuindo 8 unidades, 218, gabarito da gente, letra E. Corre pro abraço e vê que questão fácil, rapidinho a gente resolveu. O vídeo demorou? Demorou. Mas por que demorou? Porque a gente fez uma revisão topadíssima, completíssima de emissões alfa, beta e gama. E agora eu duvido que você erre uma questão e quando chegar na próxima você vai lembrar de mim. E eu vou lembrar de você. Um beijo e até a próxima questão. Tchau!